vamos agora resolver a questão 42 de um processo seletivo para auxiliar de praça, técnico em eletrotécnica, prova da Marinha de 2004. A questão apresenta aqui um diagrama e pergunta os valores das correntes I1 e I2 em amperes no circuito apresentado acima são respectivamente de... Bom, esta questão ela é um pouquinho complicada. Eu gosto de resolver esse tipo de exercício pelo teorema da superposição. O teorema da superposição é o seguinte: eu considero uma fonte e todos os efeitos que essa fonte causa no circuito, considerando que as outras estão em curto-circuito. Ou seja, no final eu vou ter uma tabelinha que eu vou chamar aqui de I1, aqui de I2, como está no problema, e esse ramo aqui eu vou chamar de I3. Eu vou achar de cada fonte o efeito que ela causa no circuito e depois eu vou somar todos os efeitos nos seus sentidos respectivos. Para isso eu costumo fazer a seguinte tabelinha. Eu tenho aqui uma fonte de 10 volts, uma fonte de 2 volts e uma fonte de 4 volts. Isso vai me apresentar um efeito sobre I1, um efeito sobre I2 e um efeito sobre meu I3. Cada uma vai apresentar um efeito diferente e eu vou analisar um efeito por efeito e depois eu vou ver qual a sobreposição deles. Em primeiro lugar, eu fecho um curto aqui e um curto aqui. No caso eu fico com essa fonte aqui de 10 volts. Ela proporciona um I nesse sentido, I1 nesse sentido, I2 nesse sentido e I3 nesse sentido, que serão os sentidos da minha avaliação principal. Então eu tenho o seguinte: tendo um curto aqui, eu tenho dois resistores em paralelo. Lembrando que dois resistores iguais em paralelo, basta eu dividir o valor de um deles por 2. Ou seja, eu tenho meio, né? Aqui eu fico com meio, 1 mais meio, eu tenho 1,5. Então, note que quando eu fechar curto aqui e abrir esse daqui, eu continuo com os dois resistores, com os três resistores na mesma condição. Ou seja, em cada situação eu vou calcular o R equivalente. Então, no meu I1, a minha fonte de 10, aqui no I1, ele vai estar sendo visto, ele vai estar vendo no meu circuito uma resistência de 1,5. Que para efeitos de cálculos eu vou representar como 3 sobre 2, que fica mais fácil. 3 sobre 2, eu divido por 3 e multiplico por 2. Me dá uma corrente I1 de 20 sobre 3 amperes. Não vou resolver porque não precisa ainda ser resolvida essa questão. Essa conta não precisa ser resolvida. Você vai lembrar da lei de Kirchhoff que o que chega no nó se divide. Então, essa aí, quando chegar aqui nesse nó aqui, vamos chamar de nó A, ele vai se abrir em I2 e I3. Então, esse efeito de I3, como os dois resistores são iguais, eu não vou perder muito tempo com isso aqui, porque esses dois resistores são iguais, a corrente vai ser dividida exatamente no meio. Ou seja, eu vou ter I2 igual a metade disso aqui. A metade de 10 terços, de 20 terços, é 10 terços de ampere. E sendo I3 vai ser igual a I2
10 terços de ampere. Vou montar minha tabelinha aqui, ó. O efeito que a fonte de 10 volts está causando sobre 1, e 2 e 3 é o seguinte, ó. Eu tenho 20 terços, 10 terços e 10 terços. Agora eu vou voltar para minha questão, para o meu gráfico, né? Vou curto-circuitar, vou abrir minha fonte de 2 volts, vou passar a considerar ela e vou fechar todas as outras duas. Nesse ponto eu vou ver que eu tenho dois resistores em paralelos de 1, a mesma coisa da meio, mais um, então é a mesma resistência equivalente de 1,5. Então, o segundo efeito aqui, eu vou considerar minha I2 como principal, porque a I2 aqui, nós vamos avaliar, ó, ela está contra, no caso aqui, I3. I3, ele está contra, então vou chegar lá, onde tem I3 no efeito da fonte de 2, eu vou botar um sinal de negativo, para que eu não esqueça depois. Ele chega nesse nó A, ele segue para cá, então o sentido de I2 está o mesmo. Agora I1, ele está ao contrário. Então eu boto o menos logo aqui para não me perder. Eu sei que nesses dois ele está em sentido contrário. Agora aqui eu tenho 2 dividido por 3 sobre 2, que é 1,5. A minha resistência equivalente vai ser igual a 1,5, que no caso vai ser 4 terços de A, que minha fonte de 2 vai estar proporcionando em I3. Como ele está em sentido contrário, ele está levando sentido negativo, 4,3. Agora, o efeito que ele vai estar causando em I1 vai ser o mesmo que I2. Então basta eu dividir isso aqui por 2. Então eu tenho que 4 terços dividido por 2 vai ser 2 terços de amperes. E no meu I2 também vai ser igual a 2 terços de ampere. Agora eu transcrevo para cá. A fonte de 2 volts está ocasionando na I1 uma contracorrente, né, a corrente negativa, de 2 terços. E o meu I2 de 2 terços, só que no mesmo sentido da primeira I1, da primeira I2. Agora nós vamos considerar a última fonte. Nós vamos abrir aqui a de 4 volts e vamos curto-circuitar a de 2 volts. E vamos calcular agora aqui a nossa I2. No caso I2, quando eu circuitei aqui, eu fiquei novamente com 2 resistores de 1 em paralelo, com mais um em série. Também eu tenho a mesma resistência equivalente de 1,5 ohms. No caso, 3 sobre 2 ohms, né? Então eu tenho que 4 volts dividido por 3 vezes 2 vai ser igual a 8 sobre 3 amperes. Agora eu vou analisar aqui o sentido dessa corrente. Ela vai chegar aqui no nó B. Aqui, ó, a fonte aqui está ao contrário, aqui está o mais, aqui está o menos. Vai chegar aqui, vai dividir uma fração para cá, que eu vou chamar de I3, e vai ter uma outra fração nesse sentido, que eu vou chamar de I1. Ou seja, I2 vai ser dividido em I3 e I1. E como a resistência que ela vai encontrar aqui é a mesma daqui, a divisão vai ser igualzinha. Vai ser 1/2 como foi até agora. Então eu tenho que I3 vai ser igual a I2 dividido por 2, que dá 4 terços. I1 vai ser igual a 4 terços de ampere.
Agora vamos analisar os sentidos, ó. O I3 ele está no sentido contrário daqui da azul, ó, e sentido igual o da vermelha, né? O efeito causado por essa fonte. Então eu tenho que ele é negativo referente ao meu referente que eu peguei como negativo aqui, como positivo. Então aqui ele é menos 4/3. Já o meu I2 ele está no mesmo sentido, ó. O I2 todos eles são positivos, eles estão todos eles no mesmo sentido, e no caso aqui é 4/3. E o I1 também está tendo um efeito positivo, no mesmo sentido da I1 da primeira fonte. Então eu vou considerar aqui 4/3 de amperes. Agora, para eu descobrir a corrente, eu faço o somatório de todos os componentes. Isso é o que diz o teorema da superposição. Como só me interessa I1 e I3, eu posso, no caso I1 e I2, eu não preciso fazer I3, mas eu vou fazer para poder verificar a lei de Kirchhoff para as correntes que está batendo direitinho. No caso aqui eu tenho 20 menos 2, 18, mais 4, 22, 22/3. Aqui eu tenho 10 mais 2, 12 mais 4, 16. 10 mais 2 mais 4. Ou melhor, aqui tem um erro, ó. E 2 aqui no caso é 8/3. 8/3. 10 mais 2, 12 mais 10, 20/3. Aqui dá 2 menos 8, 2/3. Bom, você vai ver que aqui I1 é a soma de I2 mais I3. I1 é igual a I2 mais I3. Que é igual a... Isso aqui equivale a dizer que 22/3 é igual a 20/3 mais 2/3. Essa equivalência é verdadeira, então me diz que eu segui o caminho certo. Agora, as respostas estão em números decimais, e ele quer saber I2, I1 e I2, então eu tenho que fazer a divisão de 22 por 3 e de 20 por 3. Aqui eu tenho 21, daria 7, sobra 1, coloca a vírgula. 10 dividido por 3 dá 3, lembrando que tem a vírgula aqui, sobra 1, vai dar uma dízima periódica, 3 toda a vida. 20 dividido por 3 dá 6, que dá 18, sobram 2, vírgula aqui, vírgula aqui, vírgula aqui. No caso vem 6 novamente, que dá 18, sobra 2, vai dar uma dízima periódica, então vai ser 6,67 amperes, 7,3. Então I1 é igual a 7,33 amperes e 2 é igual a 6,67 amperes. A resposta alternativa, né, que responde essa questão, respectivamente I1 e I2 são 7,3, 6,7. Tá aí a resposta, atendendo aí ao pedido do nosso amigo aí. Por enquanto é só, até as próximas.